toda essa denúncia Godet do PGR Gonê, ela se baseia na delação premiada do Mauro Cid. E saiu uma bomba agora. Vazou o vídeo do faraó simplesmente ameaçando de investigar caso ele não repense a delação que ele havia feito, se ele não pensar, se ele não for para o cantinho pensar, ele ameaça, né, que ele retorne para a prisão, que seja cancelada, né, a delação que ele havia dado e que se investigue pai, esposa e filha do cara, uma coisa absurda. Eu vou colocar aqui, essa notícia já está pipocando em vários canais, mas eu vou trazer exatamente o canal do Deltan Dallagnol, né, o chefe dos procuradores da Lava Jato, personagem fundamental na Lava Jato, que foi muito perseguido. Ele traz esse vídeo e traz também o Gilmar Mendes, que meteu o relho em cima do pessoal da Lava Jato por causa das delações. Ô, velho, vou deixar ele falar, vou ficar bem quietinho. A gente vai ouvir juntos isso aqui e nós vamos só reagir de forma espantada, porque é um absurdo. Terminou com essa denúncia. Se fosse um país sério, teria terminado. Ô, velho, manda, doutor. Urgente! Saiu o vídeo da audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaça Mauro Cid com prisão preventiva, rescisão do acordo de delação e com investigações contra seu pai, sua esposa e sua filha. Tudo isso se Cid não dissesse o quê? O que Moraes queria escutar. Gente, isso aqui é urgente, é inédito e é gravíssimo. Acabou de acontecer. Depois das críticas pesadas que a gente fez ontem e hoje contra aquele sigilo dos vídeos dos depoimentos do Mauro Cid, contra a falta de transparência do Supremo, o ministro hoje voltou atrás. Ele recuou e os vídeos foram liberados. E o vídeo dele ameaçando o Mauro Cid é simplesmente assustador. Assiste aqui agora comigo, vou passar para vocês agorinha mesmo. E depois eu vou reagir a esse vídeo, te mostrando os 3 grandes problemas que tornam esse vídeo inacreditável. Olha aí comigo. Só ouvir o vídeo. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Meu Deus! E aí, o que vocês acham? Que o colaborador entendeu o recado, cheio de eufemismos aí, mas entendeu ou não entendeu o recado? Qual que é o primeiro grande problema desse vídeo aí? Em primeiro lugar, depois dessa ameaça de Moraes, o Mauro Cid mudou de versão no seu acordo de delação premiada. Olha aqui comigo a manchete da Folha de São Paulo. Cid mudou de versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Antes, o Cid disse que uma reunião na casa do Braga Neto com militares era uma ocasião social para tirar fotos com Braga Neto e Bolsonaro. Depois da ameaça, ele disse que era uma reunião para discutir a conspiração golpista e encontrar um jeito de fazer as Forças Armadas aderirem e intervirem. Antes, o Cid havia dito que um pedido de militares para ele de R$100 mil era uma brincadeira, uma piada, para ajudar a levar pessoas para frente do QG do Exército. Depois da ameaça, ele vem e ele diz que, na verdade, os 100 mil eram para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo. E o antes e depois. Antes da ameaça, ele tinha dito uma coisa que foi espontâneo. Depois da ameaça, ele começou a mudar. Tu não mudaria?
Tu não mudaria? O cara tá ameaçando teu pai, tua mulher, tua filha. Qualquer um de nós mudaria tudo para proteger sua própria família. Pai, esposa e filha. Pelo amor de Deus. Neutralizar Moraes, Lula e Alckmin. Qual versão da delação é a verdadeira? A Qual- primeira, qual- a espontânea, ou a segunda, debaixo de pressão e ameaça? Antes e depois. Quais as provas de Moraes e da PGR para acreditar na segunda e não na primeira? Porque uma escolha tem que ser feita, e uma escolha foi feita. Mas a questão é, qual é o critério da escolha? Qual é a base da escolha? Vamos lembrar que vazaram áudios espontâneos do Mauro Cid, olha aí na tela, que ele dizia que colocaram palavras na boca dele e que a PF tinha a narrativa pronta. E só queria que ele confirmasse aquela narrativa pronta. Por que então que se dá crédito à segunda versão do Mauro Cid, não espontânea, em que o Mauro Cid coloca agora esses fatos que antes eram inocentes num contexto de golpe? Qual o critério para escolher entre as duas versões? Você concorda com esses meus questionamentos? Você concorda que a PGR e o STF têm de dever de esclarecer isso? Se sim, curte com força o vídeo e vamos para o segundo grande problema. Assiste aqui comigo a esse vídeo do ministro Gilmar Mendes. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem Na Lava Jato. e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Que vergonha. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. E nós estamos na mão desse pessoal aí que fica vitalício. Fica até os 75 anos. Essa gente, meu Deus do céu. Deus me livre. Claramente se tratava de prática de tortura. Gente, passei até 2 vezes aí porque é absurdo demais. Um comportamento da Lava Jato 1000 vezes mais leve do que o do ministro Alexandre de Moraes foi descrito lá atrás pelo Gilmar Mendes durante toda a Lava Jato como prática de tortura. Coisa de pervertidos. Gente, algo 1000 vezes menos grave do que o Alexandre de Moraes fez. Dias Toffoli chamava isso de E gente com condenação braba. 13 instâncias, devolvendo dinheiro. Outra história, outra situação. Eram as baleias, joias, cartão de vacina, brigadeiro, relógio, móveis. pau de arara do século XXI. Você lembra dessa? Lembro. Os advogados do Prerrogativas diziam que o que existia na Lava Jato era prender para delatar, isso era tortura. Cacai, do Prerrogativas, já saiu desse barco aí. Ele já viu que a coisa aí já caiu fora. E aí? Isso que o Moraes fez é tortura ou não, ministro Gilmar Mendes? Isso Tortura. aqui é crítico, porque Gilmar tem que esclarecer. Ou era tortura e estava errado lá atrás na Lava Jato, e está 1000 vezes mais errado aqui agora, e o STF vai anular toda a delação do Mauro Cid, ou então não era tortura, estava certo na Lava Jato, que não fez nada de errado. E aí o ministro Gilmar vai ter que achar algum jeito de defender o que o Moraes fez nesses últimos meses, que é bem pior do que a Lava Jato fez. Mas tem um detalhe. Bem pior. A Lava Jato inteira foi anulada por conta de argumentos como esse do Gilmar que eu mostrei para vocês. Então, se estava certo, a Lava Jato inteira tem que ser desanulada, tem que ser restaurada, tem que voltar a Lava Jato com força, prender todo mundo, bloquear o dinheiro dos criminosos, prosseguir com as investigações. Imagina. O ministro Alexandre de Moraes, que Imagina fez que essa ameaça ao Mauro Cid, é o ministro do mesmo Supremo que desmontou a Lava Jato, dizendo que lá se praticava tortura. A gente tem que saber, então, quem estava certo e quem estava errado. Eles precisam dizer. Porque eu e nós, a Lava Jato, nós nunca mudamos de opinião e nós sempre agimos corretamente. Porque, diferente do STF, menos de 20% das delações vieram de réus presos na Lava Jato. Já agora, no STF, é 100%. E mais, vários presos na Lava Jato ficaram presos mesmo depois de delatar. Já no STF, não, é diferente. Delatou, soltou. Então, se o argumento deles valia para a Lava Jato, vale 10 vezes mais para o caso do Mauro Cid e do Bolsonaro. Nós, da Lava Jato, sempre dissemos que fizemos tudo corretamente, segundo a lei, que nunca houve tortura. Mas agora
Quem dizia que tinha tortura é que tem que se pronunciar se o que o Moraes faz também é tortura, já que o que ele faz é 10 vezes pior. Você concorda? Então curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E o terceiro grande problema, qual que é? Gente, o Moraes está pedindo para o Cid confessar um plano em que o Moraes era a própria vítima. Não pode. O Moraes era a própria vítima do plano Punhal Verde e Amarelo, que foi objeto da mudança de versão do Mauro Cid. Ou seja, o Moraes está ameaçando prender o delator se o delator não confessar o plano para matar o Contra próprio ele Moraes. mesmo. Isso é surreal. O impedimento, a suspeição do Moraes são mais do que claras. Isso Claro, reforça entendi. esse absurdo. É como o cara que foi roubado chegar no fórum, na hora do julgamento, ele pede licença para o juiz, diz sai aí do Eu que vou banco do julgar. juiz, senta na cadeira do juiz e dá a sentença. Não tem qualquer coisa que lembre imparcialidade aí. E aí eles anularam a Lava Jato, Horas. porque o Moro que era suspeito, que era parcial, né? Veja a hipocrisia deles. Você concorda comigo? Sim. Então curte o vídeo e presta atenção aqui. Os métodos da Lava Jato nunca foram ilegais. Diferente do que está acontecendo agora. Isso está provado agora, mais uma vez, com essa hipocrisia suprema. Obrigado, Deltan. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Esse vídeo, com essa tortura psicológica, essa pressão, essa ameaça que fazem para cima do Mauro Cid, terminar tudo. Tem que terminar tudo. Na minha opinião, tem que terminar tudo. Na minha opinião, e a de todo mundo, né? Tenho certeza.